A Rural foi basicamente o primeiro SUV do Brasil, e hoje você vai descobrir tudo sobre ela, como os motores que ela recebeu durante a sua linha de produção, incluindo a rara versão a diesel e o motor do esportivo Maverick. Veja também a versão cabine dupla com 3 portas, e o principal motivo pelo qual ocasionou no fim da sua produção. Fique até o final do vídeo para descobrir essas e outras curiosidades sobre a Rural no Brasil. Antes de contar a história completa, vamos a um breve resumo do início de produção nos Estados Unidos. Em 11 de julho de 1946, era lançado o Jeep Station Wagon, montado sobre chassi, e com inovações com a carroceria toda em aço, já que as suas rivais ainda possuíam estruturas de madeiras, adicionadas aos sedãs. Foi produzido também em outros países como no Japão, onde foi fabricado pela Mitsubishi com o nome J37, e a Argentina, onde foi fabricado pela Kaiser, e é conhecido como Estanciera. Aqui no Brasil, recebeu o nome de Rural. Em 1947, surgiu o sedã Delivery, que era a versão furgão da perua, com as 2 portas traseiras, que se abriam para os lados, e com banco, dispondo apenas para o motorista. Uma curiosidade é que o Jeep Wagon foi o primeiro produto Willys com suspensão dianteira independente, que empregava um sistema de 7 lâminas transversais. Logo de início, vinha com o motor de 4 cilindros, com 2,2 litros, que desenvolvia 63 cavalos. Já, para o ano de 1947, ela ganha a opção do motor Lightning, de 6 cilindros em linha, de 2,4 litros com 72 cavalos, que melhorava bastante o desempenho. Para a linha de 1950, ela passa por mais evoluções como uma nova grade frontal, em forma de V, com 5 barras horizontais, ao longo das verticais. Nesse ano, ela recebe um novo motor de 6 cilindros em linha, com potência de 115 cavalos, disponível somente para a versão com tração nas 4 rodas. Porém, 9 anos depois de lançada, a Willys Station Wagon deixava a linha de produção, com mais de 300 mil unidades produzidas. A Willys Overland do Brasil foi a subsidiária da Willys aqui no Brasil. Fundada em 26 de abril de 1952, em São Bernardo do Campo, São Paulo. No início, a empresa montava desde 1954 o Jeep Universal, ainda com componentes importados dos Estados Unidos. Porém, para diversificar a sua linha de produtos aqui no Brasil, os dirigentes da Willys Overland resolveram apostar na versatilidade e na robustez do Jeep Station Wagon, excelente para rodar nas péssimas estradas do Brasil, auxiliando na força da tração 4x4 como um Jeep, mas entregando o conforto de um automóvel, atendendo assim as famílias que saíam da zona rural rumo à cidade, ou vice-versa. Em 1956, o utilitário passa a se chamar Rural Willys, e começa a ser montada aqui, com peças importadas, e com o mesmo desenho do modelo americano. E sempre acompanhada da pintura, em estilo saia e blusa. Assim, dava a ilusão de ser um veículo voltado para o luxo. E para aguentar as péssimas condições das estradas brasileiras, ela vinha com suspensões dianteira e traseira de eixo rígido com molas semielípticas. Apesar de simples, era o essencial, pois quase não se precisava de manutenção, excelente para um país onde quase não se existia estradas, e imagine oficina. O câmbio era de 3 marchas, e assim como o Jeep, vinha com tração 4x4, e reduzida. De início, vinha com motor BF161 a gasolina, de 6 cilindros em linha, com 2,6 litros, e 90 cavalos de potência. No seu interior, o principal destaque ficava por conta de ser bem espaçoso, com 2 bancos inteiriços largos e macios, capaz de levar até 6 pessoas. Um fato curioso é a localização do quadro de instrumentos, que fica bem no meio do painel, e apesar de simples, mostrava apenas o essencial como velocímetro com os marcadores de temperatura do motor e nível de combustível, tudo em uma única peça. Apesar de ser um veículo de passeio, ela tinha qualidades para ser um veículo de carga, por causa dos seguintes fatores.
A porta traseira era bipartida com duas tampas, uma aberta para cima e outra para baixo. O estepe ficava em pé na lateral direita, ocupando assim menos espaço. O banco de trás podia ser rebatido incluindo o assento, para poder transportar cargas maiores. Com piso reto, e com auxílio da tampa bipartida, podia até transportar cargas bem maiores. Em 1959, o motor BF161 passa a ser nacional, sendo fabricado em Taubaté, São Paulo. E se você, meu amigo ou minha amiga, se estiver gostando desse tipo de conteúdo, com informações e detalhes, então eu te convido a se inscrever no canal, para não perder a próxima história automotiva. Ah, e não se esqueça de curtir o vídeo, pois só assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas. Em 1960, a frente da Willys Rural passa por atualizações no seu visual, com estilo exclusivo para o Brasil, que a deixa mais atual para a época. Há rumores que o visual seja inspirado na estrutura frontal do Palácio da Alvorada, em Brasília. Nessa atualização, vinham também o para-brisa e o vidro traseiro inteiriços. A Rural logo se tornou sucesso de vendas, pois era um veículo multiuso. Ideal para quem buscava um certo conforto para a família, e ao mesmo tempo robusto, com tração nas quatro rodas, excelente para viagens em lugares de difícil acesso como sítios e fazendas. O que atraiu também o uso por empresas, ou frotas de serviços, tornando assim, comum de ver a perua da Willys no uso urbano. De início, a sua concorrente mais direta era a Volkswagen Combi, também bem espaçosa, mas com apenas tração traseira. Havia também a Toyota Bandeirante, com inédito motor diesel e tração 4x4, porém não oferecia o mesmo conforto e espaço interno como a Rural. Ah, e depois que você assistir esse vídeo, veja a história completa da Toyota Bandeirante, clicando aqui no card. Outra concorrente era a Chevrolet Amazonas, bem confortável e espaçosa, porém, só era disponível em versão 4x2. Ah, e em breve vídeo dela também aqui no canal. De olho no uso mais urbano, em 1964 vinha a versão 4x2, que entregava o conforto de um carro de passeio, com alavanca de transmissão na coluna de direção, e suspensão dianteira independente com molas helicoidais, para um rodar mais confortável e melhor estabilidade. Porém, perdia a tração 4x4, dispondo apenas da tração nas rodas traseiras. Em 1961, marca a chegada da versão picape da Rural, chamada de picape Willys, ou picape Jeep, com destaque para a capacidade de carga de 798 kg. Um fato curioso é que ainda no início dos anos 60, algumas unidades receberam o motor Perkins 4203, de 4 cilindros a diesel, com 70 cavalos e 22 kg de torque, o mesmo que foi utilizado nos tratores Ford. Outra versão curiosa era a opção de cabine dupla com 3 portas, que é extremamente rara de se ver nas ruas. E você, sabia destas versões da picape Willys? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo. A partir de 1965, a Rural Willys passa a ganhar melhorias como o novo limpador de para-brisa, que deixou de ser a vácuo e passou a ser elétrico. A versão 4x2 ganhou uma nova grade e nova caixa de 3 marchas, com a primeira sincronizada. No ano seguinte, vinha o alternador no lugar do dínamo, carburador recalibrado para menor consumo, e roda livre para a versão 4x4. Em 1967, a Ford compra as operações da Willys aqui no Brasil. E com isso, os projetos da Willys agora passam a ser da Ford, incluindo o Projeto M, que originou o lendário Ford Corcel. Ah, e em breve, vídeo da história do Corcel aqui no canal, então se inscreva logo, para não perder esse novo vídeo. Porém, pouco tempo depois, a montadora interrompeu a produção do Aero Willys e do Itamaraty, deixando apenas a Rural, a picape e o Jeep. Com as vendas indo cada vez melhor, a Ford decide lançar agora 2 novas versões: a Standard e Luxo, atendendo assim a cada tipo de público consumidor. Agora veja o que cada uma oferecia.
A Standard tinha acabamento mais simples, com eliminação dos cromados em frisos e para-choques, mas podia receber diferencial autobloqueante como opcional, para ajudar em terrenos difíceis. A Luxo vinha com pintura em duas cores, tração 4x2, e com calotas, melhor revestimento interno e vários detalhes cromados, além de receber volante e coluna de direção do Aero Willys. Já em 1969, a Ford Rural passa por mais melhorias e ganha trava de direção, câmbio de 4 marchas sincronizadas, novo painel de instrumentos, que deixava de ser no meio, e passava agora a ser na frente do motorista, melhorando assim a visibilidade de informações. No ano seguinte, era introduzido o motor do Itamaraty, um 6 cilindros de 3.0 litros, com 132 cavalos, e carburador de corpo duplo, e a opção do terceiro banco para passageiro. A partir de 1972, ocorrem algumas alterações nos veículos Willys, mas nada de radical, apenas ocorre a retirada do nome Willys do utilitário, e o renomeando para Ford Rural, assim como a picape Willys, que agora passa a se chamar Ford F-75. Em 1973, ocorre a crise do petróleo, ocasionando assim, na alta dos preços, e a escassez do produto no mercado mundial. E com isso, o combustível no Brasil ficou cada vez mais caro. Então, a Ford passou a desenvolver um motor mais econômico, para sua linha de veículos de passageiros. Para o modelo 1975, a Rural passou a ser equipada com o novo motor de 4 cilindros, de 2.3 litros, com 91 cavalos, que era exatamente o mesmo que equipou o Maverick, mas porém com algumas alterações, para se adequar melhor ao utilitário. Mas, com todas essas inovações, durante a sua linha de produção aqui no Brasil, o seu visual foi ficando cada vez mais envelhecida, com quase 3 décadas de mercado, sem grandes alterações no seu visual, o consumidor foi migrando aos poucos, para a concorrência de outras grandes peruas, como no caso a Chevrolet Veraneio, que tinha um visual mais novo, e bem mais moderno que a Rural. Com isso, a produção da Rural chegava ao fim em 1977. Já a picape e o Jeep permaneceram no mercado por mais 5 anos. E essa foi a nossa história de hoje, de volta ao passado, mostrando como era um SUV de verdade, e para que servia. E se você gostou do vídeo, aproveite e se inscreva no canal, para não perder a próxima história automotiva. Obrigado por assistir, e aproveite para se inscrever no canal. E curta, e compartilhe com os amigos. E veja outros vídeos do canal, que lhe garanto que você vai gostar muito.